Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo e vamos falar sobre a arquitetura e o fim das cidades. Tem um pessoal que se irrita, eu atrasa um minuto a lá e tem gente que já se irrita. O pessoal tá muito snowflake mesmo, impressionante. O mago nunca se atrasa, né? Chega exatamente na hora que eu preciso. Então vamos falar sobre arquitetura e o fim das cidades. Qual que é o problema do fim das cidades? O que está acontecendo com as cidades desse mundo, né? Eu sempre tive de maneira muito cara esse tema da arquitetura. Sempre foi um tema que me motivou muito desde o começo da minha vida de estudos. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu percebi, eu olhei do mundo e falei, nossa, o nosso mundo está confuso. Realmente nós perdemos o caminho e eu entendi isso quando eu olhei e falei, caramba, a arquitetura perdeu seu espírito. Eu acho que engraçado, se vocês pegarem na internet, né, nos vídeos que tem na internet, vão aparecer assim coisas, vários vídeos de comparação da arquitetura clássica com a arquitetura moderna. Você botar lá, tem um Little Dark Age da arquitetura, vai ser um dos primeiros que vai aparecer. E é quase universal, as pessoas comentam nos vídeos que a arquitetura piorou. Aliás, tem alguém aqui, essa é uma coisa muito curiosa. Tem alguém aqui que acha, e esse é um ponto, porque sempre tem gente que aparece para defender a arquitetura moderna, porque a arquitetura moderna tem muita coisa boa, porque não é assim, porque você não pode achar que a arquitetura moderna tudo é ruim, na verdade tem muita coisa maravilhosa e tal. Mas tem alguém que acha que essas caixas de concreto, que essas caixas cinzas que lotam as cidades são coisas boas? Outra pergunta, tem alguém que acha que as cidades, né, as grandes cidades do mundo estão se tornando ambientes mais acolhedores? E o fato é que ninguém acha isso. O fato é que há uma experiência quase que universal e total, uma percepção geral de que não, os ambientes não são acolhedores, que as pessoas não conseguem conviver bem nas ruas, que essas caixas de concreto são absolutamente, esse brutalismo, né, como alguns colocam, é absolutamente hostil à experiência humana e que a nossa vida não melhorou por causa disso. E aí vem uma coisa curiosa, porque claro, não é, eu sei que tem gente que quer reduzir só o problema é mais profundo, né? Porque eu até brinquei numa outra live, você escolhe o lado que você quiser, socialista, caixa de concreto, ou liberal, que é só prédio de vidro. E todos os prédios, isso é bizarro. Se você olhar a arquitetura tradicional, o prédio japonês ele é muito diferente da catedral medieval. A catedral medieval é muito diferente então, o castelo, Osaka Joseph é muito diferente de uma catedral medieval. Se você pegar a arquitetura romana, ela também é diferente do gótico. Se pegar a arquitetura de Paris, né, aquela arquitetura século XIX, ela também é muito diferente de todas as outras coisas que eu falei. O curioso, a arquitetura de Paris, por exemplo, da época da reforma do Haussmann, que é a época de Napoleão III, em que ele fez uma grande reforma da cidade de Paris, ela tem um tom muito específico, um jeito próprio, que é bastante parisiense. Quando você pega e você consegue identificar aquilo como francês, aquilo soa francês. Olha aí, o Wendel de Carvalho. A arquitetura apenas buscando eficiência e economia de custos, está deixando nossas cidades absurdamente feias. Um abraço aí para o Wendel e um bom comentário. Porque, veja, eu consigo olhar para aquilo e falar, isso é francês. Quando eu olho pro Castelo de Osaka, eu consigo olhar e falar, caramba, isso é Japão. Quando eu olho para o Coliseu ou para a Torre de Pisa, o que é que seja, ou melhor ainda para o Duomo de Firenze, eu consigo olhar e falar, caramba, isso é a Itália. Mas eu não consigo pegar um prédio de vidro, que ele é basicamente uma caixa de vidro, olhar para ele e falar de onde ele é. Não é claro para mim de onde ele é.
eu não consigo dizer qual é o lugar dele, não tem raiz, né? Não tem uma conexão cultural evidente. Esse é um dos principais pontos do porquê eu acho que a arquitetura foi alterada. Para tirar a identidade local, nacional dos povos. Para que as pessoas percam o feeling de que elas pertencem a uma terra, a um povo, a perder raízes mesmo. Essa experiência, então, de uma... Tem gente falando, quando olha para uma favela, pensa isso é o Brasil. Mas na verdade tem prédios, aí que tá, né? Na verdade tem prédios que são mais simples em vários países, né? Se você olhar em 1000 países, você vai conseguir ver a mesma coisa. Mas a beleza dessa arquitetura, por exemplo, das igrejas, né, do interior do Brasil, Ouro Preto e outras, é mais típico do Brasil do que qualquer outra coisa. Agora, aí que tá, né? É claro que não interessa a muitas pessoas. Existe um problema de utilitarismo, sem dúvida. Tem gente que quer economizar dinheiro. Daí a caixa de concreto tem a ver com isso. Eu não tenho dúvida alguma de que há um utilitarismo forte envolvido. Sobe, bota um monte de vidro, bota um monte de concreto, mais barato, tamo lá. Mas tem um elemento cultural muito forte nessas questões. Tem uma ideologia. As arquiteturas as faculdades de arquitetura promovem isso. E essa ideologia ela é uma ideologia que passa pelo seguinte ponto. A ideia de que a beleza não existe. Ou a ideia de que a beleza é relativa. Fazer algo com dinheiro, lindo com dinheiro público cabe nos dias de hoje, desafia como está. Aí que tá, né? Porque muitas dessas construções atuais, elas não são só feias, elas são feias e caras, surrealmente. Embora elas sejam construídas pela pretensão de utilitarismo, elas são caras, né? É claro que existe todo um problema de superfaturamento das obras, mas não é só isso. Tem toda se você pegar uma catedral medieval, ela é um projeto que envolvia toda a sociedade. E um outro problema, muitas obras modernas dessas, elas sobem e depois caem. Depois têm que ser derrubadas. Porque elas não duram ao longo dos séculos. O Coliseu está em pé. Eu visitei lá em Portugal uma ponte na cidade onde veio a minha família que os romanos construíram. A ponte está em pé. Gente, está cheio de pontes famosas que caíram aqui no século XX, XXI. A ponte que os romanos fizeram está de pé. E aí vem a coisa que a experiência... Por que a cidade está morrendo? Por que a arquitetura está matando a cidade? A cidade é um lugar onde você compartilha experiências com outras pessoas. O mundo... A experiência vivencial dos homens ela é boa quando eu tenho atividades para compartilhar. Quando eu consigo conviver com pessoas diferentes, quando eu consigo ter experiências boas e experiências agradáveis. Se eu não tenho lugares para ter experiências comuns, eu não tenho uma cidade. E falaram de Brasília, e a minha impressão, tendo morado em Brasília, é que Brasília não é uma cidade. Ah, Guilherme, como assim? Brasília não é uma cidade? Tá lá a cidade, estão lá os prédios. Porque eu não consigo ter as coisas principais que compõem uma cidade. Se você olhar as cidades antigas, europeias, elas eram construídas a partir de igrejas. Ou mesmo se você pegar a experiência da tribo, de lugares variados, né, norte-americana, ou africana, ou brasileiro, o que é que seja, você tem ali uma hierarquia na forma como são dispostas as casas. E existe uma espécie de ocupação orgânica da sociedade. E na tradição europeia, a partir da igreja iam se formando as cidades, as pessoas iam vivendo em volta da igreja. A igreja dava um tom arquitetônico, normalmente era o prédio mais bonito da vila, e as pessoas basicamente conseguiam transitar e conviver e ter experiências comuns a partir dali. A Europa também desenvolveu uma tradição de restaurantes e cafés e outras coisas que são experiências. Você pode ir no café, e muitos deles são em espaço aberto.
E você consegue discutir ideias, você consegue encontrar as pessoas, consegue ter experiências agradáveis assim. Uma cultura de parques. Quer dizer, você consegue ir num parque e ter uma experiência agradável com a sua família, exercício, outras coisas que as pessoas fazem nos parques. Uma experiência de praças, né? Tem uma cultura de praças na Europa. Trabalho com ilustração 3D para grandes construtoras, mas meu sonho é ter um estúdio de arquitetura para criar grandes obras de arte, onde encontro uma formação voltada para a arquitetura clássica. Pois é, até se alguém tiver uma sugestão, mandem aí onde que tem gente, onde que você pode achar uma formação em arquitetura clássica, né? Deve ter gente que conhece aqui no chat. Quem conhecer, mande nos comentários, mande no chat a possibilidade de lugares que ensinam arquitetura clássica. Aí o que acontece? Claro que a experiência do crime, das drogas, ajudou a piorar esses espaços públicos. Então, sem dúvida, alguns, no Brasil pelo menos, muitas praças, parques ou lugares, a falta de segurança inviabiliza o convívio melhor nelas, né? Tive a experiência lá em alguns lugares. Você vai em Madrid, tem o Parque do Retiro. O Parque do Retiro é muito agradável, ele é muito bonito, e o bom é que, assim, sendo mais seguro, você consegue conviver nele, então ele tem uma experiência melhor. O problema no Brasil é que muitos parques foram se corrompendo, né? As pessoas não zelam pelo negócio. Mas esse é um ponto. A presença da natureza, ela compõe boa parte de uma cidade saudável. Aqui nós temos uma das maiores barbáries, né? Que são as marginais. A marginal, que até o termo é simbólico do negócio. A marginal é uma rua do lado do rio. Cara, imagina o quanto seria agradável você poder conviver ao lado do rio, que o rio fosse purificado e que as pessoas pudessem sentar, por exemplo. Seria um ponto. Teria gente vindo de outros lugares, aqui em São Paulo, por exemplo, para ir na região do rio. Seria uma das regiões mais valorizadas da cidade. Seria surrealmente valorizado. Aí não, passam carros. Que se faça um túnel embaixo, os carros passem embaixo, mas não botem o de outro lugar, mas não botem, não tirem o rio das pessoas. E aí foram arrancando as árvores e cortando tudo. Então eu ando na rua, o que tem? Não tem árvores, não tem mais o rio, como tinha uma música country antiga americana. Eles danaram o rio, eles danaram as árvores, né? Agora não tem mais lugar para caçar. Tinha uma coisa, tipo, a letra é tipo um negócio assim. Então imagina se o rio Tietê fosse purificado e você conseguisse, por exemplo, sentar num café, sabe? Embaixo de uma proteção do sol na frente do rio, e o rio fosse puro. Imagina. Bom, isso já aconteceu. Meu bisavô, tem que voltar pro meu bisavô, fazia remo no rio Tietê. Tem imagens, fotos lá do meu bisavô fazendo remo. Ele ia caçar no bairro dos Jardins, em São Paulo, e ia fazer remo. Por que Brasília não é uma cidade? Porque Brasília não tem esses lugares. Brasília é toda feita para você não poder andar a pé, para você não poder conviver a pé com as pessoas. Você não consegue andar do Palácio do Planalto para o Congresso. O parque em Brasília só tem um parque principal no plano piloto. Ele é gigantesco e ele francamente não é tão acolhedor. Você tem... E a experiência das superquadras é uma experiência muito mais comercial do que qualquer outra. Não é que nem, sei lá, a tradição europeia dos pequenos restaurantes, das igrejinhas. É um interposto comercial com várias lojas uma do lado da outra, né? E Brasília é uma cidade, claro, segura dentro do plano piloto, porque os políticos não vão deixar ficar perigoso onde eles habitam. E o trânsito flui bem, isso não dá para tirar o mérito da engenharia de trânsito, realmente o trânsito flui bem na cidade. Mas você não consegue andar e conviver na cidade. Tirando alguns poucos, ela é arborizada? Sim, tem um lago artificial, tem coisas, mas você não consegue encontrar aquela experiência orgânica que você veria, por exemplo, nas cidades europeias antigas, em lugares tradicionais. É uma outra experiência. Por vezes, trabalhando em Brasília, eu tinha a experiência que eu estava num filme da Guerra Fria, sabe? Que eu estava habitando prédios da Guerra Fria.
e que parecia que era assim, um negócio de espionagem soviética, né? Do nada tem um... Porque são prédios feitos basicamente para separar em grande parte o povo dos políticos. E para que você viva uma vida apartada, né? E mesmo eu tinha uma vista muito bonita do apartamento que eu morava, que dava para o lago artificial. Melhor isso do que uma vista para nada, mas sei lá, eu não conseguia tirar da minha cabeça que o lago artificial era artificial. E não é só porque eu sei que ele era artificial, alguma coisa não é perfeita naquilo, existe algo errado, né? Fora que os prédios políticos principais, do Congresso e outros, fora todos os problemas envolvidos nesses lugares, não são grande coisa, sinceramente. Eles são bastante medíocres. Tem um que é um pouco mais bonito, que é o do Itamaraty, né? O Itamaraty é um pouquinho mais bonito. Mas mesmo assim, os blocos dos ministérios são horríveis, eles são todos iguais. Então é claro que... por que isso foi promovido? Obviamente porque o Niemeyer era socialista. Se o Niemeyer não fosse admirador de Stalin ou comunista, ninguém estaria promovendo Brasília como um grande mérito da arquitetura e tal. O Lúcio Costa, o escritório do Lúcio Costa, inclusive queria demolir. Isso é importante, assim, para quem... Vocês podem pesquisar. Em São Paulo, um dos prédios mais bonitos da cidade de São Paulo é o Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento é lindíssimo. Ele tem uma arquitetura meio germânica, com alguma influência desse período meio românico, né? E claro, puxando para um lado gótico. E o Mosteiro de São Bento de São Paulo é maravilhoso e é uma das instituições mais antigas da cidade. O Mosteiro de São Bento faz parte ali do primeiro século, né, do Brasil. E o Lúcio Costa, o escritório dele ia demolir o Mosteiro de São Bento. Ia derrubar para fazer o Memorial da América Latina. O que é o Memorial da América Latina? É um negócio que tem aqui na Barra Funda, que é basicamente, cara, um treco horrível, com uma mão de concreto assim, com um negócio em vermelho para representar as veias abertas da América Latina, ou seja, a exploração da América Latina pelo capitalismo e sei lá mais o que. Então os caras iam demolir um dos prédios mais bonitos de todos, porque eles falaram que era uma relíquia medieval, né, era um símbolo medieval da cidade, para construir esse treco, que foi depois feito ali na... O resultado, o Mosteiro de São Bento continua maravilhoso, continua belíssimo, mas ninguém no planeta vai viajar de um lugar para o outro para visitar o Memorial da Barra Funda. Ninguém vai fazer isso. Ninguém. A coisa se torna... o contraste é maior ainda, como alguns citaram no chat, quando você compara essa arquitetura do Memorial da América Latina, de Brasília, ou qualquer outro treco desse, com, por exemplo, a arquitetura manuelina. A arquitetura manuelina é uma das coisas mais bonitas do mundo, da história da humanidade. Dom Manuel foi o primeiro rei do Brasil. É de influência da arquitetura manuelina a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos. É incrível porque a arquitetura manuelina é um dos maiores feitos arquitetônicos da história da humanidade. E o fundador do Brasil foi um dos seus grandes idealizadores. Nós temos então na nossa história grandes coisas. Se vocês forem, por exemplo, até o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, a Antiga Sé no Rio de Janeiro, a Candelária, a Igreja do Outreiro, vocês podem ver coisas maravilhosas assim. O Rio de Janeiro poderia ser uma das cidades mais lindas do mundo, né? Em alguns aspectos ainda é, em termos de beleza natural. Mas carros tinham que ser banidos das cidades. Essa é uma outra questão que ainda eu definitivamente acho artificial também. E vejam, entendam bem a coisa. Todo esse movimento da bike, né? Aqui tem todo esse movimento da bike. E a verdade é que muita coisa nisso é artificial, porque, por exemplo, os caras constroem aqui em São Paulo, botam ciclofaixa subindo ladeira, é irreal, ninguém anda nisso, então várias delas tiveram que ser tiradas, porque é irrealista, né? Tipo um vale, assim, daí tem uma ciclofaixa do nada, e você vê uma faixa pintada de vermelho, no meio de uma ladeira gigante, no meio de onde passam os carros. Isso não é promover meios de transporte alternativos, isso é simplesmente um treco ultra mal feito. Então eu acho que deveria, sem dúvida, ter alternativas ao carro. O carro não deveria, ainda mais para o transporte
local, né, para o transporte de curta distância, com certeza poderiam ter alternativas melhores. Mas até agora ninguém achou uma alternativa tão boa, ou pelo menos não estão. Antigamente, se você olhar essas obras retrofuturistas, os caras sonhavam com os bondes, com os negócios meio futuristas tal, que poderiam servir para cidades. Não levar adiante isso, né? Minha avó, por exemplo, tinha nostalgia da figura do bonde, que era um meio de transporte público. Até em Milão, né? Tem um bonde bonito, acho que foi preservado. Em Lisboa, tem sem dúvida a coisa dos trilhos, mas eu não sei. Eu acho que com certeza teriam, né? Formas alternativas a serem descobertas. É isso. A morte da cidade, a forma de revertê-la vai ser, sem dúvida alguma, uma combinação de duas coisas. Voltar para a tradição, para o que melhor a humanidade produziu ao longo dos séculos, voltar a estudar a arquitetura dos romanos, voltar a estudar a arquitetura medieval, a arquitetura da era moderna dos 1600, do 1700, voltar a conhecer o que tem de melhor, né, o neogótico, a arquitetura manuelina, a arquitetura barroca brasileira, estudar isso em conjunto com as novas tecnologias, porque eu acho que a gente usou pouco a tecnologia. Hoje nós usamos pouco a tecnologia para o benefício do ser humano, né? Olha a diferença dos anos 60, 50 para cá. Tecnologia nos anos 50 e 60 era, cara, carro, trem, avião, as coisas estavam explodindo em coisas muito concretas, assim, em avanço, viagem espacial. Ultimamente, tecnologia é algoritmo de rede social. Essa é a economia americana, uma parte razoável dela é algoritmo de rede social, não é nenhum hardware, porque muito do hardware é produzido na China, né? Então são chineses que fazem o hardware, e que os chineses copiam o hardware ocidental e daí ficam fazendo o hardware. Mas mesmo o avanço do hardware, né? Ele às vezes é deixado de lado para o avanço de algoritmos. Então isso é muito pouco. E a tecnologia tinha que servir para um urbanismo mais adequado. Então, com certeza, tinha que se pegar a beleza da tradição alinhada com uma tecnologia para favorecer a presença e o convívio das pessoas. A tecnologia, por exemplo, pode favorecer a presença da natureza no meio das cidades novamente. Tem vários métodos agora que não eram possíveis no passado. E que poderiam ser usados. Diferente dessa, por exemplo, dessa coisa que nem fizeram tem uns prédios que eles colocaram só uma parede com plantas. Esse treco ficou horrível, assim, não ficou bom. Mas com certeza deve ter métodos para você colocar árvores, para colocar coisas bonitas em volta dos prédios e das coisas. Então, sem dúvida, eu acho que a solução passa por isso. E a solução passa por reconquistar lugares de convivência humana, orgânica e natural. Isso é fundamental. Permitir lugares que as pessoas podem ir lá tomar um café, que as pessoas podem ir numa praça agradável. É que isso sem tradição, sem estátuas bonitas, sem monumentos do passado, não vai acontecer. A nossa cultura está fazendo o oposto, que é derrubar. Singapura tem coisas nessa linha que eu falei, sem dúvida alguma. Singapura avançou algumas coisas nessa linha tecnológica, mas é aquela coisa também. Singapura não tem a mesma forma de governo do Ocidente. Uma coisa absolutamente necessária, né, é voltar com as estátuas dos grandes homens. O Brasil você deveria... No Rio de Janeiro, exoticamente, na Avenida Princesa Isabel, colocaram as bandeiras do Brasil. Então tem uma bandeira do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, coisas assim expostas no Rio de Janeiro. Quando o Ocidente está fadado ao lixo, não está fadado, aí que tá, não está fadado, nós podemos reconstruir coisas boas, né? Mas é necessário que se queiram fazer coisas boas, e para isso vai ter que derrubar as coisas ruins e fazer coisas boas no lugar. Você deveria poder andar no Brasil, numa cidade como São Paulo, e ver uma estátua da Princesa Isabel, que é uma heroína do país. Ver uma estátua de Dom Manuel. Agora o que querem fazer é derrubar as estátuas. Tem que parar de derrubar as estátuas e começar a subir estátuas. Subir estátuas de pessoas de alto nível. Subir uma estátua, por que não, de Filipe II, que foi rei do Brasil.
Subestado dos grandes homens, das pessoas que fizeram grandes coisas no país, do Barão de Mauá, sei lá, das pessoas que foram construindo esse país. Essas Machado de Assis e outros. Então, para você, Camões, os grandes nomes da nossa cultura. Junto com isso, praças, bancos que as pessoas consigam sentar, que famílias, brinquedos que as famílias, não só esses brinquedos soviéticos, né, que às vezes botam, que é tipo um cano aberto, eu não sei qual é a tara do mundo moderno para botar brinquedo de criança que é só um cano. Não, brinquedos de crianças normais, bons para as pessoas poderem levar os filhos. Encher as coisas com ornamentos, voltar a ter detalhes de atenção, criar pontos, e aí vem a coisa, né? Falaram, coisas que eu acho muito importante para o brasileiro, pontos de ônibus bonitos. Que é uma coisa que já melhoraria muito a vida do brasileiro, ter um ônibus que não é adaptado de caminhão, que zoa a coluna do povo, colocar pontos de ônibus, né, bonitos para as pessoas conviverem, fazer ônibus mais bonitos também. Você olha, por exemplo, os ingleses fizeram aquele ônibus vermelho, né, deles, que, cara, pelo menos é mais bonito do que os ônibus que circulam no Brasil. Começar a criar coisas mais bonitas nessa linha. Nossa, isso já melhoraria a vida do povo tremendamente, porque o povo passa uma boa parte do dia dele pegando ônibus. Então isso já seria um salto. Colocar brinquedos nos lugares, colocar academias abertas. Coloca academia de verdade, porque eles encheram o país com esses exercícios que são falsos, assim, que não servem pra muita coisa, sabe? Que é tipo umas máquinas de exercício que a minha avó chama de estica velho. Que é umas máquinas que não fazem nada, você anda, não dá para as crianças brincarem, mas também não é um exercício muito grande, é meio que um alongamento, eu não consigo entender para que serve aquilo. Cara, bota um negócio que as pessoas possam levantar peso de verdade, entendeu? Deixa isso pro povo poder levantar peso. Seria infinitamente melhor a experiência das pessoas se elas pudessem levantar peso no negócio. Mas aí vai ter um monte de gente lá fazendo fila. Bota em vários lugares, deixa o povo ficar bolado no Brasil, seria muito mais interessante. E mais ainda, não é uma demonização do negócio, mas ao invés de botar pista de skate, que francamente a cultura do skate está associada a várias coisas curiosas, para dizer o mínimo, no Brasil, bota lá umas máquinas para os caras fazerem exercício, mas ao invés do moleque ficar girando lá com a prancha, ele pode ficar bolado. Seria muito mais interessante, na minha humilde opinião, deixar os moleques ficarem bolados ao invés de ficar girando e tal. Aliás, para os vovós perguntaram também, mas é que essas máquinas aí seriam os idosos utilizam. Cara, para os idosos levantar peso seria maravilhoso, que sejam pesos moderados, é uma das melhores coisas, é levantar peso. Alguém tá xingando que eu falei cultura do skate. Como assim? Existe uma cultura do skate e existem coisas associadas à cultura do skate no Brasil. Eu não estou demonizando o skate por isso, mas isso é um fato. Se vocês andam de skate, eu ando de skate e eu não pratico. Vocês que estão falando, né? O povo está falando, eu não ando de skate e não pratico pichação e maconha. Perfeito, você não faz isso. Eu acho ótimo. Que bom que você não pratica, mas é fato. Tanto é fato que sem eu falar quais coisas estão associadas, 6 meses já começaram a falar coisas que estão associadas a essa cultura. Eu não sei, cara. Eu entendo que entendo que as pessoas poderiam fazer musculação mesmo. E não só isso, né? Jiu-jitsu no lugar, nossa, também. Mas aí você acha um esporte melhor que o outro, óbvio, né? Óbvio. Melhor do que beach tênis é melhor as pessoas fazerem jiu-jitsu, eu não tenho dúvida alguma. Essas questões, né? Só porque essas coisas são maravilhosas. Então, o que subiram, né? Subiram essas máquinas alguém falando, eu pratico e sim, você está correto, tem essa parte ruim. Mas tem em vários lugares, cara. Quem que não sabe disso? Desculpa, não é? Eu tô falando alguma coisa. Eu tô falando alguma coisa que as pessoas não conhecem. Quando eu falei esse negócio do skate, eu tô falando algo tão absurdo, algo tão não conhecido. Será que é tão absurdo, tão insano
entender que existe associado a uma cultura do skate, uma cultura da maconha no Brasil, é uma coisa meio óbvia, todo mundo sabe disso. Eu não estou falando com isso que todo mundo que anda de skate usa maconha, eu não falei isso, né? Mas é uma coisa curiosa, e eu definitivamente prefiro outros esportes. E não só eu prefiro outros esportes, como eu acho que você poderia promover essas coisas, né? Eu acho que você poderia... Eu ainda acho outras coisas que poderiam ser promovidas. Poderiam ter... No Brasil, por exemplo, né? Nós poderíamos ter... Guilherme perdeu 20 mil seguidores nessa live. Não, de modo algum. Contrário. Contrário mesmo. Outra coisa importante, né, que eu acho que é fundamental, né, para as pessoas terem lugares melhores, né, era basicamente você poder conviver. Então, lugares para família, sem dúvida, lugares para exercício, sem dúvida, seriam fantásticos. Mas uma outra coisa necessária seria lugares, igrejas genuinamente bonitas e adequadas para sua função. Porque muitas igrejas que são feitas hoje são feias, né? E elas são hostis ao propósito do que é uma igreja. Guilherme, como contornar a educação vergonhosa ideológica do Brasil? Ao meio, a pátria educadora está complicada. Vai ter que ter uma educação paralela ao sistema educacional. Você não vai conseguir contornar totalmente o sistema educacional. O canal Antiquários e Afins está com uma série de postagens de antes e depois dos palacetes da Avenida Paulista. Realmente é assustador o quanto a arquitetura piorou. E é mesmo, né? O pessoal brincando, falando vai perder seguidor porque falou do skate. Não, do contrário, eu vou ganhar seguidores. No sentido de que eu vou ganhar seguidores que vão refletir sobre a própria vida. Esse é o negócio. Tô nem aí, você acha? Tô nem aí. Mas eu não tô contra o negócio do... O meu ponto principal é a importância... As pessoas estão realmente pegando esse assunto como o principal, não é o assunto principal. O assunto principal é a importância de lugares de devoção, que é o que eu estou querendo levantar aqui agora, lugares de devoção melhores. Se você pegar, por exemplo, a Catedral de Brasília. A Catedral de Brasília é horrível. É um treco que parece a Torre de Babel, parece realmente a Torre de Babel. Tem uma pintura clássica da Torre de Babel e parece aquilo. É horrível. A Catedral de Maringá é horrível. Quem fica elogiando essas coisas, cara, de onde vocês estão? O que está acontecendo com a humanidade, assim, desculpa? Será que a gente ficou todo mundo burro também? Vamos pra... Será que caiu o QI médio tanto, assim, que ninguém consegue entender mais nada? Cara, primeiro tem gente polemizando, o cara fica assim, fala, mas tem... Meu Deus, existe uma... Os caras polemizando. Até o cara falou, não é porque a pessoa vai na pista de maconha que ele fuma skate. A realidade sociológica óbvia, que não é verdade todo mundo que anda de skate fuma maconha, mas é que existe uma cultura da maconha associada a uma cultura do skate no Brasil, isso existe, isso circula, isso é o óbvio. E a realidade óbvia é que a catedral do Rio de Janeiro e a catedral de Maringá são feias, são horríveis, elas não parecem prédios de devoção. A Catedral de Brasília também não parece, gente, e quem acha isso bonito, desculpa, tem mau gosto. Mas aqui eu gosto. Eu falei, mas eu não tô nem aí que você gosta, é feio pra caramba, você tem mau gosto, você não sabe o que você tá falando. É simples, porque assim, senão a gente começa a querer relativizar a coisa. Você acha que a Catedral de Brasília, de Maringá e do Rio de Janeiro são que nem o que a antiga Sé do Rio? São como o Mosteiro de São Bento? São como a Notre Dame, que deixaram queimar? São como a Catedral de Toledo? É uma piada, são de brincadeira. É muita imbecilidade, isso é muita imbecilidade. A Catedral de Maringá é um cone de sorvete invertido. A Catedral do Rio de Janeiro parece uma... Como é que deixam isso, cara? Como é que a Catedral do Rio de Janeiro parece a Torre de Babel? Igual o Parlamento Europeu, que também parece a Torre de Babel. Quem não vê a simbologia disso? Fora os caras que botam símbolo esotérico em igreja, entendeu?
Parece chapéu de aniversário a Catedral de Maringá, cara. E tem gente elogiando, falando, não, é bom. Só pode escolher uma catedral, Maringá, Brasília ou Rio de Janeiro. E aí, professor, Deus me livre. Você sabe que eu trabalhava do lado da Catedral de Brasília, eu me recusava a visitar, cara. Eu tentava ir em outro lugar. Mas Brasília é muito difícil de igreja, é muito difícil achar uma igreja bonita no Brasil, em Brasília. Aliás, nesse ponto, Brasília e o Rio de Janeiro são o oposto. No Rio de Janeiro é muito fácil achar. Esses negócios não são bons, eles não são bons para a igreja. O tipo de padre que promove isso já é os padres ruins também, quem não sabe disso? Ah, não, mas não é porque o padre fez uma igreja feia que ele faz o trabalho dele ruim. Cara, essas mentalidades são o que zoa tudo. A igreja tem que ser um lugar devocional, tem que ser um lugar bonito, tem que ser um lugar que fomenta a beleza. Igreja não é para ser um lugar... Igreja basicamente não é para ser um lugar que para você jogar suas ideologias, botar o seu símbolo esotérico ou tratar tudo como não sagrado. Igreja é para ser um lugar sagrado, o centro é o altar. Estavam certos os medievais, estavam certos os antigos, estavam certo a arquitetura tradicional tratar a igreja. Ah, mas tinha ouro, olha que ostentação. Melhor o ouro tá na igreja, como estava no passado, do que ele tá no bolso de um monte de gente corrupta que governa, que manda nas pessoas hoje. Era muito melhor que o ouro estava nas igrejas, mas as pessoas não entendem isso. Se você não usar seu recurso para criar coisas bonitas e belas que todas as pessoas podem compartilhar, ele só vai servir para o jogo de interesse. Nesse sentido, a arquitetura do mundo islâmico está superior ao nosso, porque eles mantiveram a tradição. Mas o mundo islâmico não é uma civilização, eu não amo a civilização islâmica, eu não tenho nada a ver com a civilização islâmica, eu não estou nem aí. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nenhuma aliança à civilização islâmica. A minha civilização é ocidental, a minha civilização é cristã, e é a cristã que tem que ser salva e organizada, porque a minha perspectiva é essa. Eu vivo no Brasil, eu amo o Brasil e eu amo a civilização cristã. Acabou, eu tô nem aí. O mundo islâmico, isso aqui o quê? São fruto do Concílio Vaticano II, viu? Copados simples como altares tridentinos, que era mais convidativos à oração que igreja da missa nova. Mas é que não é só... a questão não é simplesmente só o concílio. O mundo todo, o mundo do século XX, ele odeia a beleza e rejeita a civilização antiga. Né? Mas isso é necessário romper com isso. A Catedral de Maringá é inspirada em um satélite soviético. Por que não me impressiona? Veja só. Na Catedral de Brasília, o sacrário fica na cripta. Deus me livre. Deus do céu. Estou embasbacado com tantos impropérios. Tá bom, beleza, vaza da live. Mas cai fora. Agora, a grande questão é muito engraçado quando as pessoas... gente, só uma coisa. Quando as pessoas têm reações emocionais para se apegar a coisas que são óbvias, eu identifico já a fragilidade e a fraqueza do homem moderno de uma maneira muito... Você fala muito mais sobre você mesmo que sobre qualquer outra pessoa. Que uma pessoa ache a catedral, essas catedrais bonitas, é só um vício de estética. Agora, que ela se sinta muito ofendida quando alguém fala que elas são feias, quando alguém fala que a roupa que o imperador está sem roupa, porque ele está... Aí, cara, você já está demonstrando para todo mundo a sua falta de negócio. Por exemplo, um cara gosta de skate. Ah, eu gosto de andar de skate, eu amo skate. Cara, normal, você gosta de andar de skate, beleza. Eu prefiro jiu-jitsu, tamo aí. Agora que um cara fale, não, na cultura do skate no Brasil, por vezes tem a cultura da maconha. E alguém fale, que absurdo, ele falou que todo mundo que anda de skate foi maconha. Não falei, 1. 2, se o cara ficou ofendido com isso, meu Deus do céu, que é um floco de neve completo, a pessoa vem de onde, cara? Mas isso é uma realidade sociológica tão óbvia, é tão ridiculamente óbvio que qualquer pessoa com 2 olhos consegue enxergar. Então é engraçado isso, eu realmente acho que é igual, não, você não sabe, não sei, quem não sabe disso. Então tem coisas, cara, que a pessoa ficar ofendida é sinal dos tempos. Você quer 2 assuntos que as pessoas ficam muito ofendidas, é um treco assim que é chocante pra mim.
que é Harry Potter e a série Friends. Cara, se você falar mal de Harry Potter e da série Friends, o que tem de gente surtando e tendo, assim, ataques... Eu posso falar mal, ó, eu posso falar mal de toda a sociedade atual, eu posso falar mal do que for, da religião do cara, do negócio, não sei o quê, mas se eu falar mal da série Friends, a pessoa enlouquece. Nossa senhora. Aí começa, meu Deus, meu Deus. Você falar mal do Harry Potter, não, Harry Potter ninguém mexe. A gente tem uma sociedade de crianças de 14 anos, parece aquelas fanbases do... Quando eu era jovem, tinha as meninas fã do Crepúsculo de 14 anos, que eram tipo uma... Cara, te matava se você falasse mal do Crepúsculo, né? Mas que é isso, cara? Como é que pode uma pessoa de 30 anos ter uma reação emocional muito forte em defesa... Os milênios são fogo também, é uma geração perdida, né? Geração acabada mesmo. Os caras têm uma reação... Para o cara, assim, fala mal de Deus, não tem problema. Fala mal da tradição inteira da Europa, não tem problema. Fala mal do que for, não tem problema. Falou mal de Friends, não. Agora foi longe de mal. Cara, o millennial, ele é tão burro que ele pode ser escravizado, os caras podem arrancar toda a liberdade dele, pode mandar o cara ficar trancado em casa, pode tirar todos os bens do cara, pode arrancar o que for, mas as pessoas não podem falar mal de Friends. Aí ele reage. Não, agora falou mal de Harry Potter e se comprou uma briga. Os caras podem mandar ele ficar trancado no quarto dele por 5 anos sem o cara se reclamar disso. Ele não se incomoda. Fala, cara, você tem que ficar trancado 5 anos só no seu quarto. Não se incomoda. Falou mal do Harry Potter. Aí ele acende 2 luzes assim nos olhos, assim, inflamados, né? Que tosqueira, né? Em alguma igreja, tipo Catedral de Pedra em Canela, tem desenho de triângulos com olhos no centro e vitrais. Que nem fica esse símbolo. Ali eu acho que é para representar Deus Pai, mas é um símbolo um pouco curioso. Às vezes tem uma cara meio maçônica de como está apresentado o símbolo. Está acompanhada a série Vaticanismo com o professor Evandro Pontes do canal Shockwave. Vale a recomendação, é excepcional. Não estou acompanhando. Mas aí vem, não, o cara falou mal de Friends, Harry Potter. Cara, quem liga? Who cares? Entendeu? Você acha que a série Friends... Tem várias coisas que eu gosto, mas você acha que eu vou ficar ofendido se alguém falar mal do negócio que eu gosto, da cultura pop? Vocês estão brincando. É ridículo. Então as pessoas têm que parar de reagir de maneira afetada pra tudo, cara. É impressionante. É impressionante. E essa coisa da arquitetura também é outra. Cara, quem não consegue perceber que a arquitetura moderna piorou? Não, mas você não sabe, porque tem um monte de coisa boa ainda. Cara, quando a pessoa fala isso pra mim, já me vem na minha cabeça assim, aí eu fico pensando na minha cabeça. Vem um filme, né, do Império Romano, vem um filme das catedrais medievais, vem um filme da arquitetura renascentista, vem o filme dos mestres da Renascença, e aí eu fico pensando no monte de lixo que é esse monte de bloco, esses aeroportos americanos, esse monte de bloco soviético e prédio com cara de Starbucks americano, e o cara falando assim, não, a arquitetura moderna tá cheia de coisa boa. Cara, aí eu fico, meu Deus, de onde vêm essas pessoas, cara? E o cara fica muito ofendido quando você fala assim, não, mas é que você não sabe que tem coisa boa. E o que é, hein? Cadê a coisa boa? Mostra pra mim. Adoro inverter esse negócio, né? Mostra coisa boa. Que é um negócio que ninguém responde pra mim direito. Quando eu viro e falo assim, cara, me conta como que é a sociedade socialista. Me conta real, me descreve detalhadamente. Exemplo, como que gera os bens, como que transporta as coisas, como que organiza a cidade, como que funciona a estrutura de governo. Mas não me vem no detalhe, é uma terra de leite e mel, tudo jorra, tudo é lindo. Não, eu quero que você me explique como que vai ser, como que funciona. Como é esse mundo pós-família, pós-revolução sexual? Como vai funcionar? Me explica, só me conta como que é isso. Era de Brasília e vim para Curitiba. Quando via catedrais e igrejas da cidade, via a diferença entre a beleza e a feiura muito nítida. O tradicional sempre é melhor. Com certeza. Cara, a experiência de sair de Brasília para Curitiba é uma experiência assim, chocante para qualquer brasileiro. É chocante, é brutal. A diferença entre o Bosque do Papa em Curitiba
E Brasília é a maior diferença, o maior abismo cultural, social, é, estético que tem no Brasil. Então o cara vira pra mim e fala, cara, o socialismo, me explica como que funcionaria, me explica como que é. Ninguém nunca fez isso. Eu nunca encontrei um cara pra mim falar, não, funciona assim, no nível do detalhe, ninguém me explica. Qual a sua opinião sobre a arquitetura japonesa? Eu sou absolutamente apaixonado pela arquitetura japonesa, acho a coisa mais linda que tem no mundo, a arquitetura imperial japonesa, acho maravilhoso. Acho um negócio divino. Acho divino. E aí que vem o cara, ó, que absurdo, essa afetação boomer, eu cansei também, eu não tenho mais paciência para afetação boomer. Quando eu falo que absurdo, ele falou mal da arquitetura moderna, que absurdo, ele falou mal de Friends, que absurdo, ele falou... Cara, dane-se, vocês idolatram as coisas, vocês criaram ídolos. Vocês quebraram Deus, mataram Deus, vocês criaram ídolos. Isso são ídolos, como fala na Bíblia, né? Seus ídolos são qual que são? De bronze e tal. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não enxergam. O homem moderno está cego para a realidade do mundo. Está vendo Vinland Saga? Não estou. Vale uma análise depois do fim, mas eu não vi a série, então não tenho como opinar. Mas é isso, cara. Então, eu não sei. Eu realmente cansei um pouco dessa história, porque o fato. A degeneração ela vem disso, vem dessa liberdade total. Todo mundo querer falar tudo é válido, toda opinião é válida. Eu não tenho mais. Ah, mas Guilherme, você não vai entrar num diálogo? Eu não tenho diálogo. Se uma pessoa acha. Gente, vamos entender uma coisa. Se uma pessoa está insistindo que esse brutalismo da arquitetura moderna é bom, que esses prédios com caixa caixa de concreto são bons, em comparação com a arquitetura romana medieval, eu não vou debater, eu me recuso a ter esse debate, não tem debate. Não é um debate. Não é uma. Eu não vou entrar num argumento com a pessoa. Não, mas é que eu acho isso. Cara, você não acha. Não tem debate. O debate ele pressupõe um nível de civilidade razoável. Um equilíbrio da civilidade. Ah, mas eu acho lindo um monte de prédio de vidro. Bom, azar o seu, cara. Se você acha lindo um monte de prédio de vidro, em comparação, aí é uma questão de comparação. Um prédio de vidro é muito bonito em comparação com o caixote de concreto. Aí beleza. Tudo é uma questão de comparação. Mas se você acha um prédio de vidro muito bonito em comparação com os grandes clássicos da arquitetura do mundo, com, sei lá, os castelos japoneses mais bonitos, meu cara, eu não tenho o que fazer eu não tenho o que fazer, eu não tenho, isso não é um debate, que nem aquele templo, como que é o nome? Me fugiu agora. O templo belíssimo que tem na Indochina, aquele templo, o templo acho que é no Camboja. Como que é o nome do templo? O templo belíssimo, cheio de detalhes que tem no Camboja. Recomendo algum dicionário para usar nos estudos? Angkor Wat. É o templo do Camboja. Angkor Wat. Cara, é uma das coisas lindíssimas. Aquilo não é igual. Gente, o caixote esse negócio é muito mais bonito do que o caixote de concreto, acabou. E o beach tênis não é igual ao jiu-jitsu. O beach tênis é infinitamente pior, acabou, fim, chora. Professor, recomendo algum dicionário para usar nos estudos. Obrigado por tudo conhecer na minha vida. Desculpe não ter falado sobre skate. Dicionário. Um dicionário, por exemplo, que é legal, eu estou pensando em dicionários de conteúdo, né? Não dicionário de letras. Dicionário de letras eu diria para você que você procurasse o mais antigo que você puder. Mas um dicionário que eu acho muito legal é o dicionário de política do Zé Pedro Galvão de Souza. Eu certamente teria ele como um livro muito importante.
Então falta contexto, né? E eu acho que o relativismo entra nisso. E a piora. A piora da arquitetura tem a ver com as pessoas permitirem esse relativismo. Como é que deixam? Ah, mas antes de tudo a liberdade. A liberdade do caramba. Eu não permitiria construir nenhuma dessas porcarias que estão construindo na cidade. Ah, mas é minha propriedade. Azar o seu. Certos estilos de arquitetura tinham que ser banidos. Ah, Guilherme, mas agora eu sou socialista. Não, é o contrário. O que deveria ser banido é exatamente a destruição da arquitetura no meio da cidade. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma tradição. Até que o quanto a gente largou a cultura europeia para ter perdido isso, para não conseguir enxergar esse óbvio. Que uma vila, que uma comunidade tem que ter uma tradição. Alguém falando, o Guilherme é preconceituoso. O preconceito é a última virtude que sobrou no mundo. Vocês querem que eu não tenha ela? É a única virtude que sobrou, o preconceito. O que quer dizer preconceituoso? Que ponto é esse? É o cara preconceituoso. O preconceituoso com o quê? Preconceito com o quê, né? Qual que é o preconceito que a pessoa está falando? Se o preconceito é o preconceito com a arquitetura moderna, eu tenho total. Sou sem dúvida preconceituoso com a arquitetura moderna. Tem preconceito com a cultura da maconha, tem um preconceito com a cultura da arquitetura moderna, tem preconceito com tudo isso. Eu tenho preconceito com tudo que é ruim, cara. Mas é que você não experimentou pra falar. Exatamente, eu não vou experimentar pra falar. É exatamente esse o preconceito. Eu não quero experimentar o lixo pra saber que é lixo, eu não preciso. Continua a matar as vacas sagradas da cultura moderna, tirar o subjetivo das pessoas, ser realista moderado. Mas é isso, né? O preconceito contra o mal não é um problema. O preconceito contra o mal é uma virtude. É óbvio que é bom. Ah, o cara tem preconceito com o skate. Eu não tenho nenhum preconceito com o skate, mas eu tenho uma razoável percepção social de que muita gente que está associada ao negócio do skate está associada à cultura das drogas. Isso acontece. Se você ama tanto o skate como algumas pessoas amam, você deveria justamente trabalhar contra isso, na minha humilde opinião. Falar, cara, eu amo o skate, beleza, então combata essa cultura no seu meio, se essa é o negócio. Assim como. ah, Infelizmente aqui em Terezinha não temos tantos locais de devoção ou de contato com a natureza. Parece que querem que eu fique só em casa. Pois é, mas a gente tem que voltar a subir esses lugares, né? Você acha Singapura bela, professor? Eu não acho Singapura inteiro belo, mas eu acho que Singapura conseguiu construir algumas coisas muito bonitas e conseguiu usar muito bem a tecnologia em alguns aspectos. Tem coisas muito legais na cidade de Singapura. E tem uma cultura de lei e ordem que eu admiro. O beach tênis venceu. Cara, enquanto eu for vivo, eu não vou aceitar isso. Ah, você tem que jogar o beach tênis. Cara, eu fui pesquisar um negócio, um centro esportivo, é a primeira coisa que apareceu lá. Beach tênis. Eu falei, cara, que é isso, meu? Como é que pode? Como é que esse é o assunto? Como é que esse é o tema principal, beach tênis? Que é isso? Como é que pode? Como é que derrubaram o Teatro Monroe lá no Rio de Janeiro? Como é que derrubaram metade do Rio de Janeiro para construir lixo? Como é que deixam? Como é que derrubaram São Paulo para construir esse monte de porcaria? Por que o conjunto nacional é tão feio? Até o imperador romano Carrácula, que era titânico, tinha mais senso estético do que os democratas liberais socialistas, construíram uma obra incrível. Qualquer cara no Império Romano tinha mais senso estético, né? A live vira sobre skate. Não, pelo amor de Deus, não é possível isso. Porque beach tênis é fácil de jogar, simples. Exatamente. Esse é o problema do beach tênis, é que é fácil de jogar. Exatamente isso. Os homens têm que ir lá lutar, meu filho. Eles têm que ir lá apanhar, tem que lutar mesmo, porque é difícil. Tem que fazer o contrário. A pior coisa para os homens é fazer coisa fácil. Os homens têm que fazer coisa que é difícil. Esse é exatamente o problema. O fato de ser fácil é o problema. Beach tênis é melhor que rugby. Cara, não tem como, né? Não tem como ser.
Comente a arquitetura da Vila do Chaves. É mais orgânica, eles conseguem conviver entre si. A arquitetura da Vila do Chaves é infinitamente mais sã do que a arquitetura moderna, não tenho dúvida sobre isso. Infinitamente mais sã, é pura sanidade. Se tem um lugar são, é a arquitetura da Vila do Chaves, que é a belíssima tradição hispânica. Certíssimo. Cara, Chaves é isso. Chaves estava certo. Claro que estava certo. As pessoas conseguem conviver, elas se conhecem, elas têm contato, elas conhecem umas às outras. Tá certíssimo o Chaves, entendeu? O que acha do padrão dos descobrimentos, monumento moderno? O padrão dos descobrimentos, eu tenho mixed feelings. Ele tem um lado épico. Eu tenho mixed feelings sobre várias coisas dessas produzidas. Eu acho que ele é do século... Você pode, o Duarte, me corrigir, mas ele é do século XX. E eu acho que no começo do século XX se construíram muitas coisas que misturam o moderno com o tradicional. Eu normalmente tenho mixed feelings sobre essa linha de arquitetura. E eu realmente... Eu realmente acho que tem coisas épicas e boas. A temática dele é bonita, sem dúvida. Mas não dá pra comparar, por exemplo, com a beleza da Torre de Belém, né? Esporte é vida, então a escolha deve ser livre. É melhor mudar o disco. Ah, minha filha, você começou já tá no negócio errado. Não aí que tá. Esse problema também é seríssimo. Porque você fala, cada um é livre, deixa eu ter o esporte que eu quiser, deixa eu fazer não sei o quê. Não. Porque as coisas não têm impactos iguais na sociedade e na cultura. Não tem. Os meninos deveriam receber uma formação guerreira, não uma formação para fazer qualquer coisa. Não é assim. Formação física não é relativa. Nada é relativo. Nada é relativo. Nada é igual. Faz diferença qual esporte você pratica. Faz diferença qual comida você come. Faz diferença qual filme você assiste. Faz diferença qual música você ouve. E eu vou além. E existem pessoas mais bonitas e mais feias, existem prédios mais bonitos e mais feios, existem lugares mais bonitos e mais feios, e as coisas são mais bonitas e mais feias. E faz diferença. E sim, existe um jeito melhor de se alimentar, existem filmes melhores para serem vistos, existem músicas melhores para serem ouvidas, e existem esportes melhores para ser praticados, e acabou. E o fato das pessoas acharem que não tem é um sinal de decadência total. Quando você para e fala assim, não, mas é que a comida eu como o que eu quero. Mas é que a música eu ouço o que eu quero. É que o filme eu assisto o que eu quero. É que a roupa eu me visto como eu quero. E é que não sei o que, você pode fazer o que você quiser em qualquer caso. Só que isso não exclui o fato de que você pode se vestir mal, de que você pode comer mal, que você pode praticar esportes piores, que você pode assistir lixo e ouvir lixo. Não exclui o fato. Então não é verdade que música é relativa. Não é verdade que... Não é verdade... não, essas coisas não são verdadeiras. E existem pessoas melhores que as outras. Melhor ainda colocado, existem pessoas melhores que as outras. Existem pessoas que são simplesmente melhores que as outras, mas isso não é óbvio. O fato das pessoas colocar uma adequada hierarquia é justiça. Não é uma coisa exceto justiça. Eu preciso colocar a justiça nas coisas. E a justiça é dizer o que é melhor. Ah, mas eu não posso comer o que eu quero comer um monte de... ao invés de comer... eu quero comer um monte de industrial. E eu acho que é meu direito. Falo, cara, come o que você quiser. Só que acontece o seguinte, se você comer um monte industrial vai fazer mal pra você, acabou. De uma maneira que comer comidas naturais não vai fazer. Se você acha que aquela máquina lá que eles estão botando, que é só um cara esticando, girando o negócio, é a mesma coisa que uma musculação, você pode achar à vontade, mas eu sei o efeito e o efeito não é igual.
Eu simplesmente sei que não é. Se você acha que o beach tennis tem o mesmo impacto esportivo para a formação dos homens, que é o argumento que eu estou fazendo, que a luta, você pode achar, mas não vai ser real. Sabe por quê? Porque se o seu filho, se você quiser, a diferença é simples. Você pega dois filhos, você pega o seu filho, você pega um outro filho, e aí um filho você vai matricular no jiu-jitsu, e o outro filho você vai matricular no beach tennis. E os dois vão criar, e aí os dois vão ser atacados na rua. Qual dos dois vai usar o beach tennis para se defender, e o outro vai usar o jiu-jitsu para se defender? Qual é o efeito? Ai, Guilherme, mas aí... Mas aí o quê? Se alguém atacar o seu filho, ele vai contra-atacar com beach tennis. Ele vai devolver, não, é que eu sei beach tennis. Aí o cara responde, ah, não, agora sou faixa preta em beach tennis. Então beleza, aí seu filho vai ser atacado pelo cara e acabou. Então essas coisas não são iguais. Eu entendo, você tá alterado, não, zero. Zero. Zero, mas eu entendo que eu digo basicamente que não é igual. Eu acho que um dos maiores. O que a gente está entrando nessa live aqui, que eu percebo, é o problema ultra prevalente do relativismo. É sem dúvida o problema do relativismo. É o problema nós acharmos que as coisas são todas iguais, né? Guilherme Ferreira, você que não entende, por favor, me ilumine, me esclareça. Você está convidadíssimo a me iluminar, por favor. Por favor, me ilumine. Esse é o ponto, quer dizer, não tem. Cadê a iluminação? Qual o ponto que eu não entendi? Por favor, me esclareça. Qual o ponto do que eu falei está errado? Podem falar, podem mandar. Cara, é muito difícil, porque daí vocês percebem o seguinte: o problema o problema, sem dúvida, não é que eu acho que os esportes que não são só luta são inúteis, não é, sem dúvida alguma. Eles não são. Eu valorizo tudo que é esporte pelo esporte, não tenho problema com isso, porque existe um grau de exigência muito alta. O meu problema com a cultura do beach tennis é mais a cultura, tudo que está associado a ela também, a simbologia, tudo como ela está associada, ainda mais nesse contexto paulistano. Mas eu adoraria ver alguém defendendo o oposto. Quando você inverte, você vê como é difícil quando você fala assim, não é assim, Guilherme, é absurdo o que você está falando, tá bom, mas o oposto, e agora? Me explica por que toda a arquitetura é igual, me explica por que o castelo de Osaka é tão bonito quanto o bloco de concreto. Por que que o bloco de concreto é tão bonito quanto a catedral medieval? Por que é? Por que é igual? Por que são equivalentes? Por que a catedral de Brasília, a catedral do Rio e a catedral de Maringá são tão bonitas quanto a catedral de Toledo, a Notre Dame e o Domo de Siena? Por que essas coisas? Então, e esse negócio, questão de gosto, veja que curioso. É porque eu gosto, mas o que é esse argumento, questão de gosto? O que significa isso, questão de gosto? O que diabos isso quer dizer? O que significa, não, que eu tenho um gosto diferente, mas o que isso responde à minha pergunta? Quando alguém fala é uma questão de gosto, o que significa isso para o mundo real? Qual é a relevância disso para o mundo real? O que se altera no mundo, o que melhora no mundo, o que piora no mundo, o que muda no mundo? O que piora eu já estou vendo. Quando alguém fala opinião, gosto, o que a opinião altera no planeta? Make Gothic skyscrapers again. Mas é mesmo, comente o minhocão da Gávea no Rio. E aí que a gente começa a perceber que o homem moderno
ele destruiu a sua cultura, ele destruiu a sua tradição, ele perdeu toda a sua cultura, ele perdeu tudo no altar do relativismo e no altar da minha opinião vale mais do que a realidade. Os fatos não ligam para o seu sentimento foi uma frase que chamou atenção na época quando foi falada, porque esse não é exatamente tudo que todo mundo vira. As pessoas não sabem mais separar o fato do sentimento delas. O sentimento delas é mais importante que o fato. A realidade, ela é menos importante do que o sentimento imediato das pessoas, do que a impressão imediata. Mas é que quando eu assisti Friends, eu senti muito feliz, perfeito. Aí agora o Frank Capra e Friends estão ali no mesmo nível, não estão, não estão. E não é uma coisa, não é pra demonizar Friends, não é esse o ponto. O ponto não é esse. Eu não tô nem aí pra demonizar nada. Eu não tô nem aí nem pra o que cada um faz com a vida. Eu não ligo. Você acha que eu ligo? Ah, eu tô não sei o que, eu não tô nem aí. Ah, mas é que eu não julgo ninguém, eu não quero saber de julgar os outros. Não me interessa julgar os outros. Eu não tenho nenhuma inclinação ou preocupação de julgar os outros. Mas eu acho que o relativismo está destruindo as almas, as cidades, os prédios, as vidas, os lugares. Quando as pessoas têm relativismo em relação aos conteúdos que elas assistem, elas destroem o imaginário delas. A cabeça delas fica cheia de lixo. Eu acho que o grande negócio é que para você poder viver uma vida boa hoje, você tem que se revoltar contra o relativismo mesmo. Tem que se revoltar, não tem como. Eu não me revolto contra o relativismo porque eu sou contra algo. Eu me revolto porque eu amo alguma coisa. Não é tanto que eu odeio a arquitetura. Eu não odeio a arquitetura moderna o tanto quanto eu amo a arquitetura clássica. Se eu rejeito a arquitetura moderna de maneira muito intensa, é porque eu amo coisas belas e boas. Eu queria que as pessoas vivessem vidas boas. Eu queria que as pessoas pudessem ter uma experiência mais elevada, uma cultura melhor. Se eu falo pra você que a música clássica é superior à música, sei lá, a algum estilo moderno de música, é porque eu quero que as pessoas melhorem, eu quero que as pessoas tenham uma vida mais plena, uma vida mais elevada. Quando você pega uma pessoa e fala assim, cara, não existe... as pessoas relativizaram agora a saúde. A saúde é relativa no mundo moderno. É um treco assim que tudo foi relativizando. A matemática agora é relativa, a saúde é relativa. Não tem isso, cara. Então, o fato é que a experiência da beleza, ela sem dúvida alguma, é uma das mais importantes que tem. Ela sem dúvida é uma das mais importantes, porque a beleza importa sim, e a beleza não é relativa, e a beleza existe. Nós nivelamos por baixo tudo agora, e os nossos prédios foram nivelados por baixo. Essa... não é relativo. A questão toda é que nós temos que começar a ranquear de novo as coisas que são boas, sabe? Mas não dá, o mundo moderno, o mundo romano não vai voltar. Eu não acho que o mundo romano vai voltar. Embora a gente possa sonhar um pouco, né? Sempre a gente possa sonhar um pouco. Mas não, eu não acho que o mundo romano vai voltar tal como ele era em Roma. Tinha um professor de latim meu que falava que a civilização acabou na queda do Império Romano. A gente falava, cara, a civilização acabou no fim da Idade Média. Os caras brincaram e falaram, não, a civilização acabou no fim do Império Romano. Mas veja, esse tipo de nostalgia não é o ponto. Isso é um pouco tolo. Alguém mandou a sanidade. A sanidade entra no chat. De fato, beleza é objetiva. Não tem como comparar uma cascata de águas cristalinas com um esgoto. A sanidade. Isso é são. Gente, só para entender, isso é são.
As catedrais antigas e lindíssimas estão abandonadas, caindo aos pedaços. Difícil achar uma que não esteja. Esse é o problema. A sanidade... Nós, o povo de Atlântida, não conseguimos entender, né? A arquitetura incrível. Roma é eterno, alguém falou. Pô, a gente já tá... Agora as coisas se encaixam. A frase questão de gosto entrou de vez na cabeça do povo. Precisa mudar a cabeça das crianças. Por aí vejo. Pois é, tem que sair dessa. Tem que sair dessa. Ah, não, mas é que eu gosto disso. Cara, eu não tô nem aí. Tem que chegar uma hora que alguém fala pra criança e fala, mas eu gosto disso. Aí você fala pra criança, e daí? Mas seu gosto está errado. Seu gosto pode perfeitamente estar errado. Você pode, o gosto, alguém falou, gosto não se discute, se educa. E é fato, né? Acho que esse é até um dito português, né? Acho que é em Portugal que eles falam isso, que gosto não se discute, se educa, uma coisa assim. Tá certíssimo. Gente, tá certíssimo. Quantas coisas na vida eu não mudei o meu gosto, sabe? Tem coisas que eu achava, ai, que bonito isso, que legal isso. Que coisa isso. E depois eu fui aprendendo que eu tava errado. Questão de gosto, pra mim, gosto não é questão de gosto, muito bem colocado. Você pode até falar a palavra questão de gosto quando você compara coisas muito boas, né? Existe questão de gosto entre pessoas altamente civilizadas. Exemplo, ah, eu prefiro a Lusíadas, não, eu prefiro a Divina Comédia. Cara, essa discussão é uma discussão altamente civilizada. Ela está totalmente sujeita ao gosto da pessoa. No sentido de que as pessoas estão comparando coisas de grandeza. Mas isso não é relativismo. Isso é preferência face a coisas de grandeza. Eu prefiro Michelangelo, Rafael. Bom, essa discussão toda é uma discussão interessante. Porque ela é uma discussão que se coloca a partir de um certo grau de maturidade. Agora, a discussão do tipo, tudo é igual, eu posso ouvir a música que eu quiser, eu posso me vestir como eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, eu posso ter a opinião política que eu quiser, eu posso achar o que eu quiser, e, cara, isso é a destruição, a degeneração do homem. Isso é pura e absoluta decadência e as nossas cidades refletem isso. E a decadência urbana, com o crime, com a feiura dos ambientes e com a falta de convívio social, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. A decadência urbana não é um fenômeno típico do mundo atual. Alguém aqui não acha que os grandes centros urbanos estão piorando? Eu sei que até os grandes centros urbanos estão piorando, imagina. Que live, privilégio ouvir. Muito obrigado. O debate que já estamos aqui no debate, alguém mandou funk versus música clássica. Como é que pode, cara? Como é que pode? Como é que as pessoas podem falar? Não dá pra opinar sobre isso, não tem condição. Existe a decadência dos centros urbanos, ela tem toda a relação do planeta com o relativismo. Não tem problema ter crime, não tem problema ter não sei o que. É claro que ela tem a ver com isso. E quando as pessoas falam. E esse é um problema que eu vejo muita gente falando. Ah, não, mas eu sou uma pessoa à direita, eu sou uma pessoa conservadora. Aí vem o famoso conservador nos costumes, liberal na economia. Não, conservador nos costumes, liberal nas séries de TV. Conservador nos costumes, liberal na vestimenta. Conservador nos costumes, liberal na arquitetura. Conservador nos costumes, liberal... Pô, aí vira é um meme isso, né? Virou um meme, mas é coisa que eu mais vejo é essas coisas. Conservador nos costumes, liberal na, na vida familiar. Essas coisas não funcionam, gente. Vamos começar a entender que a civilização ela precisa de uma grandeza como um bloco.
A expansão do centro urbano em si já é uma degeneração. A cidade livre é policêntrica. As próprias cidades deveriam ser mais... feiura, crime, música ruim, degeneração nos costumes. Liberar no que convém, mas é... Você, na verdade... as pessoas... Eu vou falar. As pessoas são relativistas na medida das suas más paixões e da sua ignorância. Essa é a verdade. Infelizmente, é duro falar isso, mas é isso. Quando a pessoa fala, não, mas aí é relativo em relação a isso, é porque naquele assunto ela tem más inclinações. Usualmente é isso que acontece. Por más inclinações, ela gosta de algo que em alguma medida ela sabe que não é tão bom e, portanto, não quer colocar ao teste da razão, do debate e ao teste da realidade. Conservador vai conservar o quê? Uma ótima pergunta. O teste da realidade ele é maravilhoso. Aí vem a coisa da fonte. Ah, cadê a fonte? Você falou que soja faz mal, mas cadê a fonte, cara? A fonte é a sociedade inteira é a fonte. Eu andar na rua é a fonte. Que alguém mandou nos comentários, né, uma hora alguém falou: você é a fonte, cara. Você mesmo é a fonte. Foi uma treta que eu vi nos comentários muito boas. Alguém falou assim: cadê a fonte que soja faz mal? Aí um cara dos comentários posta, né? Você é a fonte. É ofensivo, mas foi engraçado. Negam a Deus e, consequentemente, negam a verdade, a bondade e a beleza. Liberal nos esportes. Mas eu acho que a cultura dos esportes, isso é um outro tema, né? Mas o esporte agrega, e eu sem dúvida vejo valores em vários esportes, mas eu acho que a cultura bélica é fundamental para os meninos. Aqui o meu argumento é mais em relação aos meninos. Eu acho que tem isso. Então, em relação a beleza, eu acho que o liberal no beat tênis, em relação à beleza, eu recomendo fortemente. Claro que tem recomendações até batidas, né? Tipo, o documentário do Roger Scruton, obviamente, é uma recomendação batida, já antiga. Já tem aquele tom de anos 2000. Mas se alguém não viu, ainda vale. O documentário da beleza do Roger Scruton é bom. Da BBC, né? Que ele fez na BBC. Mas mais ainda, eu recomendo que as pessoas voltem a estudar. Para quem perguntou de arquitetos, vamos voltar a estudar a tradição. Vamos voltar a conhecer a tradição arquitetônica. Tem o livro do Augustus Pugin, que eu sempre achei bom. Augustus Pugin é um cara que fez o Big Ben. Que foi o arquiteto do Big Ben. Estou falando de cultura bélica para jovens. Eu acho que jovens meninos deveriam aprender cultura bélica na medida do possível. Pô, mas aí, Guilherme, mas aí o quê? Defesa pessoal é o primeiro ponto. Por que os meninos não aprendem defesa pessoal? Por que não pode aprender? Novamente, eu amo futebol, mas, cara, a minha educação física era jogar uma bola e correr atrás dela. O documentário do Roger Scruton chama Por que a Beleza Importa. Quantas pessoas no Brasil não foram educadas igual a mim? A gente era criança, o professor de educação física jogava a bola e falava, vamos lá. Cara, isso não é educação física. E novamente eu gosto muito de futebol, mas isso não é educação física. Só quem recebeu educação física por meio do futebol, na minha experiência, era gente que foi jogar de maneira profissional ou de forma organizada. Aí o cara fazia um treinamento físico de verdade. Normalmente o cara jogava a bola, falava, corre, se virem crianças. Isso não é formação física, isso não é defesa pessoal, isso não não está melhorando a qualidade física, não está melhorando a sua capacidade de absorver oxigênio, não está melhorando seu cardio, não está melhorando sua estrutura muscular, não está melhorando nada, isso não é educação física. A melhor defesa é correr da briga. Se correr bastante tá bom, Guilherme. Se o cara te agarrar, eu quero ver você correr. Agora, e outra coisa,
Então por que não treina corrida, então? Por exemplo, não há um estudo para aumentar. Aí agora para quem está falando, os esportes são relativos, não é o tema da live, mas só para adiantar, para não ficar no ar. Por que não se estuda, por exemplo, agora vamos falar de educação física, o aumento do VO2 das pessoas, o aumento da capacidade das pessoas de puxar oxigênio, o aumento da capacidade cardiológica delas, dos meninos. Conseguir correr mais, conseguir atravessar mais distâncias e conseguir, portanto, melhorar o coração e ter uma disposição cardiológica melhor. É um tema que é diferente de você pegar e entrar numa escola de beach tennis, é você descobrir qual a sua capacidade do seu coração. Por que não tem uma percepção da estrutura muscular dos meninos, da quantidade de massa magra que eles têm, versus a quantidade de não massa magra que eles têm? Por que ninguém discute isso? Por que isso não é um tema? Por que não é um tema? Isso eu estou falando de educação física. Educação física básica. E aí depois disso ainda entra o negócio da defesa. Quais são as habilidades que estão em questão da capacidade física da criança? Força funcional, qual é a capacidade o que ela a capacidade dela de alongamento? São coisas que o fato é que a gente fala de educação física, de esporte, mas o que a gente tem é mais um entretenimento baseado em esporte do que propriamente educação física, entendeu? E mesmo quando fala em futebol, é quase o talento genético que prepondera quando jogam as crianças, porque qual é o treinamento que você recebe para jogar melhor? Então, se você não treinou a criança para jogar melhor, o que você está falando? Selecionando quais que nasceram com mais aptidão? Quais que jogam melhor em casa? Qual que é o treinamento se ninguém não tem uma ciência do treinamento futebolístico das crianças? Qual é a habilidade? É claro que as crianças machucam jogando futebol, brigam sem saber brigar e não melhoram na coisa, porque é o modo como é colocado. Ah, é brincadeira. Pois é, mas é brincadeira, mas é isso, mas isso não é educação, então. Isso não é educação. Educação, você botar as crianças para ficarem brincando o tempo todo não é educação. Qual é um estudo, sabe? Vamos fazer educação física de verdade. Um estudo que, quando se faz um certo drill e um certo tipo de treinamento, a performance dos meninos melhora no futebol. Cara, aí já começou uma educação futebolística. Tem um certo tipo de experiência e tal. O cara só aprende jogando, mas aí, se esse é o ponto, é um pouco podre, assim, porque ele pode ficar em casa fazendo. Objetivismo e não subjetivismo. Faz uma live sobre oração. Esse pessoal é um anão na vida espiritual. Não, mas é isso. Tem que focar na coisa de verdade. Do mesmo modo, né? A gente falou da beleza. Ao invés de, não, viva a utilidade, viva não sei o que tal, estudar os negócios mesmo da arquitetura tradicional. Eu também concordo. Não adianta só ficar falando mal da arquitetura moderna se a gente não estuda, não conhece a tradição, né? Eu estou evidentemente incentivando que as pessoas conheçam a tradição, não só que elas achem ruim a arquitetura moderna, senão é meio depressivo. Então acho que tem que ter isso aí. Mas enfim. Como se vê de arquitetura moderna para atividade física? Porque no relativismo nosso, eu fui falar um detalhe de urbanismo, que era o detalhe do skate, e daí pronto, aí começou aí as pessoas enlouquecem nisso. Bom, gente, é isso por hoje. Já deu. A gente já cobriu várias coisas. Essa live eu não vou conseguir deixar em aberto, porque ela já passou todas as barreiras do poder ficar em aberto. Eu vou deixar lá no grupo do Telegram. Vocês entram lá em guilhermeferreira.net, entrem no grupo do WhatsApp, no Telegram. Vai ficar lá. Mas ela definitivamente não vai ficar. Ela vai ficar não listada. E por uma necessidade necessária.
Mas, então vocês podem entrar lá. Então entra lá em guilhermefreire.net, vocês podem conferir os grupos. Mas é isso aí, tá bom, gente? Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Se alguém não se inscreveu no canal, aliás, aproveite e se inscrevam. Coloquem todas as notificações. Red pilou demais. A ideia é essa, né? Para isso que a gente tá aqui. Beleza, um abraço.